Boa tarde, terceiro ano. Hoje vamos entrar no capítulo 7, O Fantástico Mundo da História em Quadrinhos. Vamos lá! Então vamos lá, terceiro ano, página 65, textos e contexto. Acompanhe a leitura com a professora. Quem nunca se encantou com os gibis? Praticamente todas as crianças e adultos já tiveram contato com as divertidas e fantásticas histórias em quadrinhos, tanto as infantis quanto as de super-heróis. Os quadrinhos podem ter se originado dos desenhos feitos pelos homens das cavernas ou na Europa do século passado, quem sabe? O importante é o que hoje temos essa maravilha em nossas mãos. Então vamos ler agora o texto 1. O que é história em quadrinhos? História em quadrinhos é o famoso HQ, né? É o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência e normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas, o enredo, o personagem, o tempo, o lugar, o desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas dos personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos, e o formato desses balões também transmite intenções distintas. Por exemplo, balões com linhas contínuas sugerem uma fala e em tom normal. Os balões com linhas tracejadas indicam que o personagem está sussurrando, o que apresenta contornos em forma de nuvens e apontam pensamentos. Já os balões com traços pontiagudos exibem gritos. Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias, definidas como as palavras que tentam reproduzir os sons. Exemplo, cabrão, como o som de um trovão, tic-tac, tic-tac, como o som dos ponteiros do relógio, entre outros barulhinhos. Então, a história em quadrinho, crianças, é assim que funciona. Quem não já pegou uma história em quadrinho? Eu adorava quando era pequena. Os gibis, então, da Mônica, nossa, eu amava. E era muito interessante ver esses barulhinhos, que a gente tentava ler. São os barulhos que chama onomatopeia, o barulho de uma porta, o barulho de quem está mergulhando, comendo. Isso é a história em quadrinho. Vamos para a próxima página? Então, vamos continuar na página 66 já. A história em quadrinho também é bastante explorado o uso de letras de tipos diferentes, de tipos e diferentes sinais de pontuação, sempre buscando a interação com o leitor. Observe essa imagem, ó. A origem das histórias em quadrinho. Olha só. Olha que bacana. The Yellow Kid. The Yellow Kid. Parece que é uma criança de vestido amarelo, sei lá, camisa amarela, alguma coisa assim. Então vamos lá. A primeira história em quadrinho, com a característica que conhecemos hoje, foi publicada nos Estados Unidos em 1894, em uma revista chamada Truth, pelo americano Richard Outcault. Meses mais tarde, o jornal New York World começou a publicá-lo oficialmente. Essa HQ, que é a HQ História em Quadrinho, intitulou-se The Yellow Kid e narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. A personagem comunicava-se por meio de gírias, numa linguagem bastante coloquial, e trazia reflexões acerca da sociedade de consumo e de questões raciais e urbanas. Bem bacana, hein? Então, olha só, a primeira história em quadrinho foi no ano de 1894, nos Estados Unidos. E quem fez essa historinha foi um americano, tá bom? Que contava da história de uma menina, que vivia em cima desse cavalo aí, cavalo, desse cachorro, parece, e usava sempre uma camisola amarela, tá? Que era uma criança, na verdade, Não é nem a menina, é uma criança, ou seja, um menino ou uma menina. Então, vamos para a próxima aí, vamos continuar. A história em quadrinhos no Brasil. Como que foi aqui no Brasil? Lá falou que foi a primeira história que foi criada foi nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, como que foi? Bom, no Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se o Tico Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho. Idealizada pelo artista Renato de Castro, foi influenciada pela HQ
francesa La Semaine de Suzette e teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho. Olha que legal, gente. Muito bacana. Mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido, com a publicação de A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagem inspirado na cultura nacional. Em 1964, o gibi foi retirado de circulação, foi retirado por conta da censura instaurada durante a ditadura militar e só voltou a ser publicado novamente em 1975. Então vamos lembrar que a primeira revista em quadrinho que foi totalmente colorida aqui no Brasil foi feita pelo Ziraldo, que é um cartunista, que foi dado o nome A Turma do Pererê, totalmente coloridinha aí, tá? Mas ela foi tirada de circulação por um tempo e depois voltou novamente devido à ditadura militar. Então é isso aí. Nós temos histórias em quadrinho do Brasil e a origem da história quando ela começou, tá bom? Vamos para a próxima página. Então vamos continuar aí na página 67, ó. Mas foi também lá na década de 60 que surgiu a história em quadrinho mais conhecida do Brasil, A Turma da Mônica, criada pelo paulistano Maurício de Souza. Quem não conhece? Eu conheço. Então vamos lá. Hora da leitura. Depois da leitura individual e silenciosa, o seu professor lerá o texto em voz alta. Você e seus colegas deverão acompanhar essa leitura, pois a qualquer momento ela irá parar e pedir para algum de vocês continuar de onde parou, que é isso que a tia Paula faz no Zoom, né? Então vamos não dialogando. Você gosta de história em quadrinhos? Você gosta? Com certeza, né? Costuma lê-las? Ah, que legal. Você gosta de gibis? Revistinha de histórias em quadrinhos? Eu adoro. De quais personagens das histórias em quadrinhos você é fã? Da Mônica? Qual vocês gostam aí? Fale sobre eles, tá? Então, vamos analisar a reflexão do texto. Toda vez que a gente lê, tem que responder. Número 1. Qual é o sentido das palavras em destaque que a seguir no texto? Palavras em destaque são essas aí de vermelhinho, ó, tá vendo? Então, na letrinha A, ó. O formato desses balões também transmite intenções. Intenção, texto quer dizer diferenças, diversas, isso quer dizer a palavra distinta. Na letrinha B, sempre buscando a interação com o leitor. Sabe o que é a palavra interação? É uma ação que eu tenho entre as pessoas, quem eu convivo, tá bom? E a letrinha C, HQ intitulou-se The Yellow Kid, narrava as peripécias de uma criança. O que é peripécias? É aventuras. Agora na página 68, a letrinha D, ó. Uma criança que vivia nos guetos de Nova York. A palavra gueto, sabe o que é, gente? É lugares ou bairros. Vivia na rua. Tá, sabia? Pois é. A letrinha E. Foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho. O que é periódico? Publicação, tá bom? Aí a letrinha F. Em 1964, o gibi foi retirado de circulação por conta da censura instaurada durante a ditadura militar. A palavra instaurada quer dizer introduzida, quer dizer implantada. Número 2. De acordo com o texto, o que é história em quadrinho? Lembra que a tia Paula leu? Que é o nome dado àquela arte de narrar as histórias por meio de desenho, de texto em sequência, entre outras coisas que tem no texto também. Aí, número 3. A história em quadrinho é um texto que injuntivo, pois ensina a fazer alguma coisa, ou é narrativo, pois conta uma história. Está contando uma história, né, terceiro ano? 4. Os artistas utilizavam diversos recursos gráfico nesse gênero textual com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Nesse contexto, o que são recursos gráficos? Sabe o que é isso? São as histórias em quadrinhos, como os balõezinhos diversos, o formato, os barulhinhos que é da onomatopeias, os sinais de pontuação, além dos desenhos. Isso é a resposta da número 4, que também está no texto. Tudo bem? Aí vem a 69. Conforme as informações do texto, vamos responder. Qual foi a primeira história em quadrinho com característica que conhecemos hoje? Qual foi? Lembra que eu falei da menininha lá da capa? O The Yellow Kid. Essa foi a primeira historinha em quadrinho. B. Onde foi publicada e quem era o autor? Lembra que a primeira historinha foi nos Estados Unidos, em 1894? Quem escreveu foi o Richard Outcault, esse nome diferente aí. A letrinha C. Qual era o conteúdo dessa história em quadrinho? Lembra que era a menininha que eu falei para vocês? Que narrava as peripécias, de uma criança
que vivia no guetos, né? Que gueto é nos lugares da rua de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. Lembra? Tá lá também no texto também. Número 6. Faça um pequeno resumo da introdução da história em quadrinhos no Brasil. Bom, aqui no Brasil a gente sabe que a primeira historinha em quadrinho chamou-se o quê? Tico Tico, e foi publicada em 1905, lembra? 1905, né? Mas apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi todo colorido com a turma do Perelê. Lembra que a tia Paula leu para vocês? Então, só procurar no texto. A número 7. Segundo o texto, qual é a história em quadrinho mais conhecida do Brasil? A Turma da Mônica. E ela foi criada por o nosso querido Maurício de Souza na década de 60. Então, é só vocês observarem essas respostas, que há todas elas no texto. Mas a tia Paula já deu bastante ajudinha aí, para vocês responderem direitinho. Então, hoje nós estudamos as histórias em quadrinhos, conhecida como que o HQ, que é Histórias em Quadrinhos, tá? Onde tem os barulhos, que é as onomatopeias, tem os balões que indicam a fala, os sinais de pontuações, os desenhos para chamar a atenção do leitor. Então, essa é a história em quadrinho que a gente tem hoje em dia no Brasil, que é a maioria da Turma da Mônica, que existiu também, ok?